Suco de fruta não é saudável ou é? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Tainá Ortiz, nutricionista clínica e esportiva, mestre e doutora em cardiologia e treinadora. E a minha missão com esse canal é trazer conteúdos relevantes e melhorar a sua saúde e qualidade de vida. E afinal, o suco de fruta, repleto de vitaminas, de cores antioxidantes, é saudável para a nossa saúde? É saudável para todo mundo ou é um vilão? E isso que eu vim contar para vocês aqui hoje. Pensa aqui comigo. Quantas laranjas você precisa para fazer um copo de suco? Ou quantas fatias de abacaxi? Quando a gente pensa sobre um suco de fruta, a gente precisa de maior quantidade de frutas. Começa por aí. Uma quantidade maior de frutas vai ter também uma quantidade maior do açúcar dessas próprias frutas. E o maior problema não é esse, em termos de quantidade, mas é que sim, geralmente nós fazemos sucos coados. E o fato deste coar ou de não colocar, como no caso da laranja, por exemplo, o bagaço do suco, que é a fibra, a pectina, a gente acaba fazendo com que a velocidade que essa glicose é liberada na corrente sanguínea seja muito rápida. E é a mesma coisa de você ter que dar uma ordem para, por exemplo, pega um funcionário seu, você tem que dar uma ordem de forma imediata para ele fazer tal tarefa enquanto ele estava resolvendo outra coisa. Ou se você é funcionário, pensa se o seu patrão fizesse isso com você. Você já pensou? Se você está executando algumas atividades e de uma hora para outra você tem que agir muito rápido. É isso que acontece quando a gente toma açúcar em forma líquida. Obviamente, muito pior quando a gente pensa num açúcar convencional. Mas quando a gente retira a fibra de uma fruta e a gente extrai somente o suco, a velocidade com que a glicose sobe na nossa corrente sanguínea é muito rápida. E o que acontece dentro do nosso corpo? Falando de uma forma que vocês possam entender, mesmo para quem não é da área. Há uma sinalização para o nosso pâncreas mandar insulina porque está entrando glicose. Essa sinalização é tão rápida que ele tem que mandar de forma assoberbada essa insulina, e tudo isso gera um estresse para o nosso corpo, principalmente se acontece com muita frequência. De tanto ter que estar trabalhando fora de hora e de forma descontinuada, o que acontece é que uma hora o nosso pâncreas resolve começar a diminuir a velocidade, diminuir a frequência que ele libera essa insulina. E dessa forma, esse pode ser um primeiro passo para diabetes. Eu não estou dizendo que você tomar um suco eventualmente vai te tornar diabético, mas se você tem esse hábito corriqueiro na sua rotina, sim, pode tender a favorecer o aumento sim dessa chance, dessa probabilidade, porque tudo que entra muito rápido na corrente sanguínea é como essa ordem dada de forma expressa em que você estava focado em outra coisa, então gera esse estresse para o nosso corpo. Então não é interessante de um ponto de vista onde eu estou um período em jejum, eu tomar um suco de fruta e elevar rápido essa glicemia. Mas Tainá, e se eu estou no meio de uma refeição? Bom, primeiro ponto, não é benéfico nós tomarmos líquido junto com a refeição. O ideal é que a gente esperasse pelo menos 30 minutos antes ou depois para tomar. Mas se eu tomo um suco de fruta e ele tiver sendo numa concentração de até ali uns 100 ml, no meio de uma refeição, ele poderia não ser tão maléfico, porque ele está entrando de forma equilibrada dentro de uma refeição. Afinal, nessa refeição, pressupomos que já tenha, se é um almoço, uma fonte de fibra, como vegetais, uma proteína. Então ele entra somando ali mais uma fonte de carboidrato, mas é diferente do impacto de eu estar um tempo sem consumir nada e tomar um copão de suco. E quando que esse suco pode ser benéfico? Se você faz esportes de alta intensidade, está precisando de uma energia de forma rápida e imediata, ele pode ser muito interessante. Até muitos pacientes atletas aí que pedalam acabam consumindo um caldo de cana ou algo nesse sentido, que é uma bomba lá de açúcar. Mas nesse sentido, isso pode sim ser interessante porque sobe rápido os seus níveis, mas você vai gastá-lo imediatamente. Em outros casos, não é interessante. E o suco de uva integral sem açúcar? Essa pergunta eu recebo muito no consultório. Ele é sem açúcar, porém ele tem o açúcar da própria fruta. E mais uma vez, foi retirada a sua fibra e colocado apenas ali só o suco da fruta. Então esse suco sim sobe muito a glicose. Ele é um suco muito concentrado e pode sim te engordar bastante e subir os seus níveis de glicose. Então tome muito cuidado. Infelizmente não é uma boa opção. Apesar de ter riquíssimos antioxidantes ali, tem muito açúcar, proveniente da fruta por ter sido retirada a fibra. Então opte por comer a fruta de forma integral, com a sua casca, quando for uma fruta, por exemplo, como uvas, bem higienizadas, com um bagaço, a fibra, quando for uma laranja, uma tangerina, quando for uma maçã, você come com a casca, quando realmente souber bem a procedência, aí fizer uma boa higienização. Porque na casca, por exemplo, da maçã, tá a quercetina, que é um potente antioxidante que ajuda o nosso corpo a se limpar de radicais livres aí, regenerar nossa pele e uma série
de outros benefícios. E a quercetina está muito mais presente na casca do que na própria polpa. Então, se você bota essa casca fora, você está perdendo. E muitas vezes você vai fazer um suco de fruta, você vai extrair, você vai descascar, você vai usar mais ali a parte só da polpa. Então, você acaba perdendo uma série de benefícios. Então, eu sempre sugiro, e baseado na ciência e na prática clínica, coma as frutas, evite os sucos. Opte por uma aguinha aí, pode saborizar ela com um limão e vai ser muito mais benéfico para sua saúde. Se você vai pensar numa limonada, a quantidade de limões que vai também para fazer uma limonada é muito grande. Agora, se você espreme, faz uma água saborizada com limão, você vai estar hidratando muito o seu corpo e vai ser de extrema baixa caloria e ainda vai estar colhendo os benefícios de ter uma vitamina C. E o suco verde, aonde vai mais vegetais e não vai tanta fruta. Se esse suco sim for utilizado mais com o talo e com tudo esses vegetais, e por exemplo uma meia maçã, uma fatia de gengibre, ele pode sim ser uma alternativa interessante. Mas muitas vezes os talos também são descartados, onde há maior composição aí de antioxidantes e a maior composição de fibras que vão estar alimentando essas bactérias boas do seu intestino, tão importantes para a sua imunidade, para o melhor funcionamento do seu intestino, da sua saúde digestiva. Então, muitas vezes são descartados essas partes tão nobres dos alimentos. Então, não seria tão interessante. Mas se você faz em casa, utilizando todo o talo, sem coar, utiliza pouca quantidade de frutas, pode vir a ser sim uma alternativa interessante. Mas geralmente o que a gente encontra em um café da manhã de hotel, o que a gente encontra para comprar no mercado, é utilizado lá com bastante fruta, bastante laranja, pouco vegetal, é tirado o talo, a parte mais importante. Então acaba não sendo uma alternativa tão interessante. Seria preferível estar comendo esses vegetais em meio a um prato bem balanceado, comendo essas frutas e evitando tudo que seja em forma líquida. Porque hoje nós sabemos que a obesidade está acontecendo uma pandemia mundial de casos de obesidade, as crianças cada vez mais com as glicoses, colesterol, tudo elevado. E a maior decorrência disso é por causa dos açúcares, obviamente muito mais provenientes dos refrigerantes, mas também sucos de forma desorganizada podem favorecer então o surgimento dessas doenças. Coma as frutas. E se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, onde eu posto dicas praticamente diárias sobre saúde, @TainaOrtiz, e lá você tem um link para poder ter acesso a mim e poder agendar a sua consulta independente do lugar do mundo onde você está. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Não esqueça de ativar o sininho e compartilhar com seus amigos e familiares. Até mais!